Fala pessoal, a Ford lança hoje o Bronco Sport e eu aproveitei para mostrar um resumo principal da coletiva de imprensa da marca. Oportunidade para você conhecer os diferenciais do modelo e comparativo com os principais concorrentes que estão no mercado em seu segmento. Antes, deixa eu lembrar que no Mecânica Online é mecânica do jeito que você entende. Siga nosso site para saber mais detalhes sobre esse lançamento, avaliações e tecnologias. Acompanhe sempre o portal mecanicaonline.com.br. Aí a gente trouxe uma tabela também comparativa, onde a gente sumariza todos os conceitos do Bronco com essa relação de capacidade off-road, e ele foi desenvolvido para todo tipo de terreno e para te levar mais longe. Então, além dessa superioridade dos ângulos, dessas características de off-road que vocês podem ver na tabela, a gente chama atenção para esses dois modos exclusivos, que é o do Rocha e o do Lama, que o do Rocha, na verdade, ele tem a nomenclatura Rock Crawl, para que você tenha uma experiência ampliada off-road. Então, essa tabela sumariza bem essa superioridade e essa capacidade off-road. No próximo slide, a gente sumariza e evidencia que essa exclusividade, né, entre os competidores, o fato do Bronco ser conectado, entrega tudo o que esse cliente e com esse perfil de consumidor que ele é conectado, e estar conectado para ele é muito importante. E com tudo isso, a jornada dele vai ficar mais fácil, a aventura dele não precisa ser nem longa nem difícil, né? Porque com toda essa tecnologia inteligente, ele vai manter em sintonia aí com a experiência que ele estiver vivendo dentro ou fora da estrada. E no próximo slide tem uma tabela que sintetiza tudo isso que a gente disse, porque vale lembrar, né, que a combinação dessas tecnologias semi-autônomas, elas não assumem o controle da direção por você, mas elas te dão todas as opções para que você tenha uma direção mais segura, com menos estresse, para que você tenha uma jornada mais prazerosa e também que você possa ter a autonomia e a proatividade de evitar colisões com todos esses comandos que você recebe através dos sinais sonoros e visuais, tá? E tudo isso para entregar uma viagem segura e tranquila. Fazendo um sumário para vocês, só para vocês relembrarem tudo que foi dito, que a gente falou de bastante coisa, eu só resumi em 2 slides aqui, um para o interior e um para o exterior, que o Bronco possui um interior resistente, moderno, conectado, com conveniências inovadoras, excelente posição de dirigir, ele é silencioso, ele é prático e tudo dentro do Bronco é muito fácil de manusear, vocês vão ter essa experiência. E no exterior, ele reúne todos os elementos de um SUV imbatível, versátil, potente, ágil tanto para ambiente off-road quanto para ambiente na estrada, né? E existe um mundo inteiro lá fora para ser explorado e o Bronco está pronto para quem está sempre em movimento. Bom, agora eu vou passar para o Daniel, que ele tem uma informação bem importante para vocês. Obrigado, Ari. Bom, vocês puderam ver, então, pela apresentação da Ari e do Sandrin, que a gente tem bastante equipamento, né? É um conjunto bem robusto, com muita novidade que a gente traz no Bronco Sport. E falar um pouquinho agora para vocês do cenário competitivo e como nós enxergamos o posicionamento do Bronco Sport. Então, com todo esse pacote exclusivo, né, que a gente tem, essa dualidade tanto para o off-road como para a cidade, então nós desenhamos aqui, sabemos que o segmento do SUV é o segmento que está crescendo muito aqui, né? Então todo mundo, na América do Sul e no Brasil também. Nós já temos no nosso line-up o Territory e vamos falar agora como vamos posicionar aqui o Bronco Sport. Então, começando ali pela direita, então a gente vê que a gente tem aqui o Land Rover Discovery Sport. Nós estamos trazendo principalmente porque ele é um veículo que tem uma proposta off-road, que é o que o Bronco Sport vem desafiar nesse momento. Então, ele é um veículo que teve aí 1.614 unidades vendido no ano passado. Ele tem a versão gasolina e diesel, né? Nós vamos explorar um pouco mais isso ao longo da apresentação. Ele tem um opcional com 7 lugares, mas é um opcional, né? Então por volta aí de R$10 mil a mais por esse conjunto. E que ele começa por volta de R$300 mil.
Depois a gente tem ali o Jaguar E-Pace e o GLA 250, então são veículos que nós enxergamos nessa faixa de preço, com essa proposta de SUV, são mais urbanos, mas tem um volume menor. E depois, por último, a gente tem o BMW X1 e o Audi Q3, que tem um volume mais significativo, né? Então 3.000 unidades, 2.000 unidades, mas que são uma proposta bem mais urbana e não tem essa versatilidade, não tem esse potencial e todo esse off-road, essa capacidade off-road que o Bronco Sport oferece. Então, olhando em mais detalhes aí, vamos fazer um comparativo, olhando um pouco mais de detalhes aí no próximo slide. Então, conforme a gente falou, o Sandrin e a Ariane destacaram, né? Nós temos o catálogo Audi-Track aqui bem resumido, né? Porque a gente viu todos os equipamentos que eles têm. A gente fez aqui um pequeno bloco resumindo, né? Para falar um pouquinho aí de cada pilar, que está super alinhado com o que o cliente está procurando. A gente olha para o Discovery Sport, que seria uma versão, vamos dizer assim, intermediária, né? Ele tem uma versão de entrada abaixo e uma versão acima, que a gente vai falar um pouquinho. Mas a gente vê com quanto o Discovery Sport, que é esse único que oferece essa capacidade de off-road, em termos de potência, você vê ali que nós estamos muito próximo, né, com a transmissão de 8 velocidades também. Por ser um off-road também tem a capacidade 4x4, mas o Bronco Sport traz essa novidade, né, ele tem essa questão do diferencial autoblocante, da vetorização de torque, bem explicado pela Ariane. Nós temos o modo de terreno a mais, né, eles têm 5 modos, nós temos 7. Né, nós temos 2 modos a mais. A roda ele tem uma roda 20, nós temos uma roda 17, mas com um pneu all-terrain, com uma massa, né, que é super capaz e que gera um conforto tanto no off-road como na cidade. Né? Nós temos o pacote de segurança e pacote semi-autônomo, né? Onde aqui está bem resumido, mas a Ariane mostrou lá toda a superioridade que nós temos no nosso pacote, né? Todas as novidades que nós estamos trazendo para o segmento. E a questão da versatilidade, né? Pela questão de ser desse projeto que está sendo lançado agora, com a 6ª geração do Bronco, né? Com toda a parte aí, não só de abertura do vidro de traseiro, carregamento por indução e também a parte de conectividade, né? Que não é nem oferecida pelo Discovery Sport. Falando um pouquinho mais sobre as outras séries, né, como eu comentei, então além dessa versão SE, o Discovery Sport, só falando então, esse pacote do SE 315.950, o Discovery, e a versão Audi Track, versão única do Bronco Sport, que é oferecida assim opcional, né, o preço da cor já está incluso no preço por 256.900, tá? Olhando em mais detalhes aí para os outros catálogos da Discovery, então como eu falei, ele tem uma versão de entrada, né, que já oferece até menos equipamentos aí de assistência e de conforto, então acaba sendo 293 mil, mesmo assim um preço bem acima da nossa proposta do Bronco Sport. E eles também oferecem uma outra versão, que é uma versão acima da Discovery SE, que é a Discovery R-Dynamic, né, R-Dynamic, que acaba sendo mais um pacote de aparência, com alguns itens de personalização, né, para pedaleira, volante e algumas peças com uma cor em preto, né, de exterior, mas sem nenhum diferencial de equipamento, mas acaba tendo um valor aí também bem acima, né? Além disso, eles oferecem também o pacote de diesel, né? Então esses daí são os preços de gasolina, ele tem um pacote diesel, varia por volta de 25 mil a 31 mil reais a mais, né? Pela motorização diesel, sem equipamentos a mais, né? Mas a gente vê que para o cliente que procura um veículo gasolina, realmente nós temos uma proposta aqui de valor imbatível para o EcoSport, né? Com essa combinação do off-road e toda essa questão de capability também e tecnologia para a cidade. Olhando um pouquinho mais para os outros competidores que a gente mencionou, então, que foram mencionados aqui, né? Então nós temos o Audi Q3, então olhando aí para a versão Black Edition por 264.990, começando ali pela questão da motorização, nosso 2.0, 240 cavalos, eles têm um motor 1.4 com 150, então uma diferença significativa, né? Vocês vão ter a experiência de dirigir o carro, vão poder perceber isso. Temos a questão do off-road, que isso não é oferecido, não é parte da proposta, mas que o Bronco Sport traz toda essa tecnologia e essa capacidade off-road, a questão dos modos de terreno, né? A questão da roda, que eles acabam tendo uma roda maior, e o nosso tem toda essa questão do conforto e usabilidade também para off-road. A questão dos DATs, ou os equipamentos semi-autônomos, então vocês veem que nós oferecemos um pacote muito mais completo, além da parte de versatilidade e conectividade, né? E aqui olhando também para o BMW X1, temos uma situação um pouco parecida, apesar de eles terem um motor 2.0, né, um motor um pouco maior, com 192 cavalos, mas ainda fica muito abaixo do nosso de 240,
né? Eles também não têm essa capacidade off-road, não tem o modo de direção também, né? São muito menos modos, aí 3 modos praticamente oferecidos por eles. A parte de equipamentos semi-autônomos também, muito mais básico, né? Esse aí, e menos airbags. Tá? E a questão também de conectividade, versatilidade, eles também oferecem muito menos, e eles têm também um pacote de conectividade que é oferecido pela BMW, tá bom? Então, com isso, a gente vê que tem um pacote, um conjunto aí muito mais completo, né, no Bronco Sport, Wild Track, comparado com todas essas outras versões. Temos aí os competidores, tem essa parte mais off-road, né, proposta off-road como o Discovery Sport, e o Audi Q3 e o BMW X1, que são mais essa proposta mais urbana. Então, indo para o próximo slide. Então a gente vê que o Bronco Sport, o Wild Track, né, reforçando, né, então a gente tem essa versão única, completa, ele tem uma proposta aí de valor imbatível para esse segmento, né, 256.900. A gente vê que ele traz tanto essa questão das suas características gerais, né, como a parte de design diferenciado, a sua parte de versatilidade, né? Ele tem esse apelo tanto para o off-road, como a gente viu nas tecnologias que são oferecidas dele para ele de off-road, né? Como eixo traseiro blocante, os 7 modos de direção, a vetorização de torque, né? O piloto automático off-road, como a questão também para o uso urbano, né? Que a gente tem toda a questão de conectividade, a questão das tecnologias semi-autônomas e, além disso, toda a potência que esse motor oferece. Então, tanto para a cidade como para off-road, uso na estrada, a gente vê que tem um diferencial muito grande, né, com o segmento, com esses outros veículos do segmento, essa combinação, né, que o Bronco Sport consegue trazer e oferecer para esse cliente que justamente está buscando por isso, né, essa versatilidade, essa diferenciação no design e toda essa tecnologia, tanto na cidade como para fora da cidade, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de terreno. Dentre os 7 modos de terreno, o Bronco, na verdade, ele tem 2 modos exclusivos, que a gente também vai passar em detalhes, mas esses modos de direção, eles propiciam uma experiência para você fora da estrada, em ambiente off-road, e você tem a autonomia de escolher o modo que você quer para a situação que você se encontra. Então, o Bronco ele vai se adaptar para o ambiente onde você está dirigindo, né? A tradução de GO é Go to Any Type of Terrain, e o propósito do Bronco é transpor você para transformar todos esses obstáculos em troféus. Então, você pode enfrentar qualquer tipo de terreno e esse sistema de gerenciamento ajuda as funcionalidades e ele ajusta 4 sistemas especificamente, que é o sistema de direção, o sistema de aceleração e resposta do motor, o controle eletrônico de estabilidade de tração e o controle de troca de marchas através do sistema de transmissão. Você percebe essa diferença dos sistemas não só nas telas interativas, mas através das experiências que o carro vai te proporcionar. Eu vou falar um pouquinho em detalhes sobre cada um desses modos, mas é interessante porque você consegue personalizar e o Bronco consegue te transpor para qualquer uma dessas situações que você escolher quando você estiver ou na estrada ou fora dela. Então, a gente vai começar falando do modo normal, que é o modo que recupera as condições, padrões cotidianas de uso do seu veículo. Aí, passando para o modo eco, é o modo que está ajustado para maximizar a eficiência energética. Então, a eficiência de economia de combustível, ela é melhor aproveitada em ambientes urbanos. E esse modo, a eficiência pode ser em troca do desempenho e uma pequena redução da performance do ar-condicionado. As trocas de marcha acontecem nas rotações mais baixas, para garantir, né, essa eficiência de combustível, e a resposta do pedal do acelerador, ela é menos responsiva, de forma a priorizar essa eficiência energética. Aí, passando para o modo esporte, na minha experiência com o Bronco, é o modo mais interessante e ele é mais prazeroso porque ele oferece uma direção esportiva com desempenho aprimorado. Então, você realmente percebe essa diferença quando você muda esse modo de direção. A suspensão ela fica um pouco mais rígida, o pedal do acelerador também, de forma que você tenha essa experiência mais esportiva.
Então, a resposta do motor de aceleração ela é ampliada também, e a troca de marchas ela acontece numa rotação mais baixa por mais tempo, para que ele entregue essa experiência de aceleração mais rápida para você também. Esse modo, ele oferece o melhor desempenho em centros urbanos, né, porque a aceleração de 0 a 100 dele é de 8 segundos e a retomada de 40 a 80 é de 4 segundos, e ela é melhor explorada em vias pavimentadas, porque combinado com o sistema de suspensão que eu expliquei, que é de alta performance, tanto para aceleração em velocidades mais altas, como em curvas, também a gente pode contar com toda a tecnologia semi-autônoma, né, para vocês experimentarem essa situação de experiência esportiva nesse modo, especificamente. É bem interessante, eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Passando para o modo escorregadio, é um modo que ajuda você a controlar mais facilmente o seu veículo, como eu tinha mencionado, quando você estiver numa situação de enchente, de pouca aderência, onde você tem pouco contato com a superfície, você pode fazer uso desse modo, em situações que a pista, por exemplo, está coberta de água, ou quando ela tem um volume maior de água, né, que é o caso de enchentes. Então, nesse modo, a tração e o controle de estabilidade, eles são mais responsíveis, de forma a permitir que você tenha maior controle do veículo. E se você se deparar com essa situação, você pode escolher esse modo de gerenciamento para que você tenha mais tração, aí você mantém os pneus com maior contato com a superfície, e aí você tem mais controle do carro nessa situação, tá bem? Passando para o modo areia, é um modo também divertido, é um modo que foi desenhado exclusivamente para uso fora de estrada, uma situação de superfície solta, escorregadia, profundas e mais sulcadas. Então, nessa situação, o sistema de motor e transmissão mantém também as marchas mais baixas por mais tempo, com reduções antecipadas para permitir que essa tração seja menos agressiva, e aí acontece o patinamento das rodas para que o carro não fique atolado. Nesse modo, a câmera liga automaticamente, né, para que você consiga ver as situações e as condições da pista à frente. E eu recomendo vocês, quando vocês estiverem em poder do carro, vocês fazerem uso também desse modo de gerenciamento em situações de superfície solta e seca para uma direção mais divertida. Bem, passando para o modo rocha, né, que é o modo rock crawl, é um modo também exclusivo do Bronco, ele é para uso específico off-road e de uso de velocidades mais baixa. A resposta do pedal, ela fica mais pesada para maior controle de tração, porque em situação de rocha você perde, dependendo das condições de rocha que você encontrar, você pode perder contato de uma ou outra roda com a superfície. E nesse modo, ele ajuda você a fazer esse ajuste automático, de forma que ele fique mais sensível à relação do piso com o pneu, e ele faça essa transposição de forma tranquila em velocidades mais baixas. Nesse modo, a câmera liga também de forma automática, de forma que proativamente você desvie de grandes obstáculos, para evitar qualquer dano ou para que a sua experiência seja mais divertida. Passando para o modo lama, também uma exclusividade do Bronco, e esse modo também é calibrado para a experiência fora de estrada. Quando você estiver num ambiente de lama ou de superfícies irregulares, esse sistema ele foi calibrado para uma experiência otimizada. Nesse caso, você tem mais torque, mais tração para garantir aderência, e ele permite uma patinagem para que os sulcos do pneu, a lama que esteja no sulco do pneu, ela seja eliminada, para garantir tração do pneu do sistema todo com a superfície, né? Nesse modo, as trocas de marcha também são mais moderadas para garantir estabilidade, e a câmera também liga automaticamente. E aqui nesse modo vale lembrar que a câmera, além dela ligar automaticamente, ela tem um sistema de limpeza que é acionado quando você ativa o limpador de para-brisas para que ela limpe a lente. Então, se você está num ambiente que você usa
a câmera, mas é um ambiente que vai sujar a lente da câmera pela própria condição de lama, você pode fazer uso também desse sistema para limpar a lente da câmera. E aí você continuar usando durante todo o percurso. Então, esses são os modos de gerenciamento de terreno que você pode experimentar em condições de cascalho, de grama, de terra, de lama, de areia, superfície seca, solta, um ambiente com menos aderência devido à água na superfície. E o bronco vai atuar e ele vai ajudar você a enfrentar esses obstáculos para que você saia do outro lado e chegue ao seu destino sem maiores problemas, ou que você se sinta confiante porque ele vai te transpor. Falando de tecnologias semi-autônomas, vocês estão vendo o vídeo na tela e ele conta com esses radares e câmeras, né, que detectam a aproximação de veículos, de objetos ou de pedestres e emitem sinais de alerta para que você tenha alguma ação e caso você não tenha essa ação com esses alertas, ele toma algumas ações por você para evitar a colisão ou para evitar possíveis danos. Então, ele tem um alerta de ponto cego, que amplia a percepção, para garantir que você tenha uma visão mais amplificada do que está acontecendo ao redor, e também para garantir que você faça uma mudança de faixa segura ou mesmo ultrapassagem. Tem o sistema de alerta e centralização em faixa, que realmente mantém você na faixa, ele mantém alertas visuais, sonoros e também uma vibração no volante, caso você tenha por um momento de lapso saído da faixa. Ele faz com que você tenha esse alerta para que você volte, e apesar de você ter saído, ele te dá os comandos para que você consiga voltar na faixa, mantendo esse monitoramento aí também através desses sensores. Tem a câmera traseira com visão 180, que permite também que você tenha uma visão ampliada através dos sensores de radar que monitoram o que está acontecendo atrás do veículo, para que você tenha a possibilidade de evitar também qualquer colisão, ou automóveis, ou com ciclistas, ou com pedestres. Tem o piloto adaptativo com Stop and Go, que é uma tecnologia que vocês viram também nos lançamentos recentes. Ele ajusta automaticamente a velocidade em relação ao veículo da frente, e se esse veículo da frente, por acaso, tiver uma parada, o bronco também vai acompanhar essa parada. E se dentro do intervalo de 3 segundos ele acelerar, esse carro da frente tiver um movimento, o bronco também vai acelerar acompanhando essa movimentação. Ele tem um assistente autônomo de frenagem também, que funciona no range de 5 km a 80 km por hora, e se ele detecta uma potencial colisão do veículo ou um pedestre, ele pisca um ícone no console central, no cluster, de forma que você evite essa colisão. E se você não realizar nenhuma ação, ele automaticamente vai acionar o freio para evitar esse impacto e ajudar a reduzir seus danos. Então, ele faz esse alerta. Se você não tiver ação, ele vai fazer essa atuação para você, para evitar essa colisão. Tem um assistente de manobras evasivas também, que é bastante similar à tecnologia que vocês conhecem, que está presente no Edge. Essa tecnologia ela funciona em conjunto com o assistente autônomo de frenagem e ajuda você a desviar de paradas, né, de veículos mais lentos na frente. Então, ele vai dar um input para você de sair para a direita ou para a esquerda, amplificando esse comando de forma que você evite essa colisão, facilitando a manobra, né, para que você não tenha colisão com o veículo da frente. Com tudo isso, o Bronco exibe esse conjunto de tecnologias semi-autônomas, né, e para proteger você e a sua família em todo esse contexto que você tiver, tanto na condição off-road quanto na condição fora de estrada.